Semana 13, dia 5. Suprimento matinal. RM1 para 3-4. A respeito do seu Filho, que foi designado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. 1 P3:18 da manhã. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, por um lado, tendo sido morto na carne, mas, por outro, vivificado no Espírito. Como modelo, Cristo tem duas naturezas, a natureza segundo a carne e a natureza segundo o Espírito de Santidade. Santidade em Romanos 1:4 refere-se à essência, à substância de Deus. Parêntese que abre parêntese que fecha. Por meio da encarnação, ele se vestiu da natureza humana. Contudo, quando ele se vestiu da natureza humana, ele não perdeu a natureza divina. Por isso, quando ele esteve na terra, ele era um mistério. De acordo com sua aparência exterior, ele era totalmente um ser humano. Mas muitas das coisas que ele disse e fez eram extraordinárias, coisas que nenhum ser humano era capaz de dizer ou fazer. Por exemplo, no Evangelho de João, o Senhor disse que ele era a vida e que ele era a verdade, 14:6. Ele também disse: Eu sou a luz, 8:12 da manhã, e eu sou o pão da vida, 6:35 da manhã. Além disso, ele disse que aqueles que não crescem nele, não teriam vida eterna, 3:36 da manhã. Nenhum filósofo poderia fazer tal declaração. Porque Cristo é tanto divino quanto humano, as pessoas queriam saber sobre sua identidade quando ele estava na Terra. Elas conheciam sua família, mas não podiam explicar como ele era capaz de fazer certas coisas. MT 1:54 da tarde -56. A razão de sua perplexidade era que o Filho de Deus se havia revestido com humanidade. Estudo Vida de Romanos, EAV, pp. 642-643. Leitura de hoje. Os responsáveis pela crucificação de Cristo não perceberam que a crucificação era o melhor modo para ele ser designado, ser glorificado. Podemos usar uma semente de cravo para ilustrar esse ponto. Se a semente for posta para morrer ao ser enterrada no solo, ela finalmente brota, cresce e floresce. No mesmo princípio, pela morte e ressurreição, Cristo floresceu, como o Filho de Deus. Satanás esperava que a crucificação de Cristo marcasse seu término, mas o Senhor Jesus sabia que este era verdadeiramente o começo, que isso iniciaria sua designação segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Como o Filho designado de Deus, Cristo ainda tem duas naturezas, a divindade e a humanidade. No entanto, a humanidade que ele tem agora não é a humanidade natural, mas a humanidade elevada em ressurreição. Até sua carne foi designada como Filho de Deus. Então, ele foi designado Filho de Deus tanto com divindade como com humanidade. Como tal pessoa maravilhosa, ele se tornou o modelo, o padrão de todos aqueles que estão sendo designados filhos de Deus. Um filho de Deus deve ter tanto a natureza divina como a natureza humana ressurreta, glorificada e elevada. Estudo Vida de Romanos, EAV, pp. 643-644. Na sua ressurreição, Cristo na sua humanidade foi designado Filho de Deus, não em meras palavras, mas em poder segundo o Espírito de Santidade. Sem dúvida, o poder divino foi exercido na sua ressurreição, contudo, temos de ver que o poder divino em que a humanidade de Cristo foi designada Filho de Deus é o poder da vida. A expressão em poder em Romanos 1:4 corresponde a 1 Pedro 3:18 da manhã que diz que Cristo morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito. Aqui ser vivificado significa ser fortalecido. Na morte de Cristo,
A sua humanidade, a sua carne, foi crucificada. Depois, na sua ressurreição, Deus Espírito como a divindade de Cristo foi vivificado com um novo poder de vida para colocar a divindade na humanidade de Cristo, a fim de a tornar divina. Ou seja, antes da ressurreição de Cristo, a humanidade de Cristo era meramente humana, mas na ressurreição de Cristo, o Espírito foi fortalecido para infundir a divindade na sua humanidade para a tornar divina. Portanto, na sua ressurreição, a humanidade de Cristo foi designada Filho de Deus no poder divino e a realidade do poder da ressurreição de Cristo é o Espírito. The Conclusion of the New Testament, pp. 3019-3020. Leitura adicional. Estudo Vida de Romanos, Mens. 55.